Mentoria é outro projeto do canal de podcast O Marqueteiro, sob a condução do professor Luiz Cláudio Zenoni, idealizador e gestor do canal. A mentoria tem como propósito estimular reflexões e discussões sobre as mais atualizadas ferramentas e práticas do marketing moderno. Os ouvintes poderão se aprofundar nas estratégias e táticas do setor, adquirindo insights valiosos para suas carreiras e negócios. Uma oportunidade única de aprender e impulsionar seus negócios e carreira no mundo do marketing. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre cenário digital, o conceito estratégico do marketing em tempo real. É importante dizer que nós estamos chegando ao final da primeira temporada do projeto de mentoria do canal de podcast O Marqueteiro. Esse projeto de mentoria tem como objetivo identificar necessidades que as empresas, de uma maneira geral, sejam elas pequenas, médias, grandes, empresas do setor comercial, indústria, varejo, empresas de serviço ou até mesmo empresas do terceiro setor, como associações, sindicatos, cooperativas, organizações não governamentais, enfim, o podcast O Marqueteiro ele tenta abranger, né, e abraçar todas as organizações, independente das suas características. Algo que as empresas têm em comum é o fato que todas elas tiveram que, ao longo desse processo de pandemia, que não terminou completamente, foram obrigadas a entrar nessa era digital, né? Começaram a olhar para sites, redes sociais, aplicativos. Não que as empresas não desenvolviam estas questões, essas ferramentas anteriormente, mas nós observamos que caminhava o mercado a passos curtos e que o processo de pandemia e posteriormente as questões de crise econômica, política, social, que são consequências também da crise na saúde, nós percebemos que houve um avanço rápido, ágil, em relação à utilização dos meios digitais. É importante dizer também que quando nós falamos de ambiente digital, pode ser muita coisa, pode ser, além de ser um site, uma rede social, um aplicativo, né? Pode ser também chats, pode ser uma série de ferramentas que nós fomos apresentando ao longo desta temporada. Esse tema ele surgiu muito por conta dos nossos ouvintes, alguns deles inclusive respondi ao vivo ao longo do nosso projeto de mentoria, né, respondendo os questionamentos, e muitos deles diziam, antes desse tema surgir, que gostariam de ver mais assuntos ligados a marketing e ambiente digital. Também é importante dizer que o digital, esse ambiente digital, possibilita o desenvolvimento de uma série de produtos, né? Nós hoje temos, além dessas ferramentas que eu falei, que são produtos para as empresas que criam, que desenvolvem, que administram, que dão manutenção, nós vimos o aparecimento de uma série de ferramentas, né, de produtos digitais, como o webinar, nós vimos cursos digitais, até faculdades começaram a investir em projetos além do EAD, projetos na modalidade síncrono, remoto, enfim, ferramentas diversas atuando, né? Além dos e-books, que houve também um crescimento, enfim, nós temos vários produtos que estão associados ao ambiente digital. Além disso, nós temos que entender que o digital também pode ser visto como um ponto de venda, né? Um aplicativo pode ser um aplicativo voltado à comercialização de produtos, de serviços. Nós vimos o crescimento de várias empresas, né, de serviços baseadas na ideia de marketing em ambiente digital, né? Quem pode negar o crescimento do iFood, né, como ferramenta que une
restaurantes, supermercados, enfim, várias empresas, farmácias, junto aos consumidores finais, né? Então, o iFood, uma ferramenta, né, que utiliza, uma empresa, desculpa, que utiliza uma ferramenta que é um aplicativo, entre outras ferramentas, né, para poder se conectar aos consumidores, né, poder unir pessoas que, de um lado, têm desejos e necessidades, e do outro lado, empresas que querem atender esses desejos e necessidades. Vimos, né, outras empresas como Airbnb, Netshoes, numa determinada época, o crescimento desta empresa, Uber, enfim, poderíamos citar várias empresas que cresceram, nasceram a partir da ideia da comercialização através de aplicativos. E temos exemplos, né, de empresas que crescem também utilizando sites, utilizando redes sociais e usando todos estes instrumentos como ferramenta de comercialização. E também temos, obviamente, o meio digital como um meio de comunicação, né? Como uma ferramenta de comunicação. E se adapta muito bem nessa questão de conectar pessoas em tempo real, levando um conteúdo significativo para estas pessoas, fazendo com que o processo de decisão de compras possa ser otimizado, possa se tornar mais eficiente e eficaz. Todas estas questões, essas visões, nós apresentamos ao longo dessa temporada. Se você está chegando agora no podcast O Marqueteiro e assistindo pela primeira vez o projeto Mentoria, é importante que vocês possam voltar e assistir os episódios anteriores, né? Foram 9 episódios, com esse é o 10º, né? Esse é o 10º episódio, onde nós falamos sobre marketing de conteúdo, personalização, automação em marketing, enfim. Nós falamos de diversos assuntos que estão diretamente ligados ao marketing em ambiente digital, possibilitando que as organizações, ao assistir estes podcasts, possam verificar a possibilidade de implantar dentro das organizações e, se as organizações já implantaram, possam verificar como está o status, o estágio, tendo referência a partir das nossas reflexões, das nossas ideias. Então, essa é a ideia do projeto O Marqueteiro. O projeto O Marqueteiro, lembrando, tem o podcast, que é a atividade de mentoria, que é esta que vocês estão assistindo. Também temos um projeto de podcast que são entrevistas com profissionais de mercado, trazendo à luz conceitos, ideias do marketing, da gestão contemporânea, né? Especialistas, professores, pesquisadores, empreendedores chegam até nós através destas entrevistas para trazer a experiência, né? As dificuldades, enfim, né? Possibilitando também um processo de reflexão. O podcast também tem o fórum, onde elegemos um tema e, a partir desse tema, vários profissionais discutem e trazem as suas visões, né, em relação a estes assuntos. Então, o podcast ele tem o fórum, tem o projeto Mentoria e tem o projeto de entrevistas. O projeto Marqueteiro como um todo, ele também abraça e-books, ele abraça artigos, tanto artigos científicos como artigos aplicados em ferramentas como LinkedIn, como, enfim, como blogs e entre outros. Então, o projeto ele pretende levar, através das várias plataformas, dos diversos meios digitais, escritos, enfim, um conteúdo relevante para que você possa avançar na sua carreira e para que a sua empresa tenha um diferencial competitivo. Nesta ideia, né, de fecharmos a primeira temporada do projeto Mentoria, e logo teremos outras temporadas
com outros assuntos que chegam até nós, essa demanda, né, de ouvintes que trazem as suas dúvidas, as suas necessidades, e nós transformamos isso em temas que apresentamos para vocês a partir desse nosso projeto. Então, hoje, a ideia é fechar trazendo quase que um resumo dos melhores momentos, né, do que nós discutimos ao longo desta temporada, né? Ficou evidente, né, que a importância do consumidor hoje em dia e do mercado, que essa relação entre mercado e organizações, entre consumidores, compradores, formadores de opinião, fornecedores, parceiros de negócio e organizações como indústria, comércio, empresas de serviço, obriga, né, esse cenário atual obriga que as empresas aprendam a atuar em tempo real, né? É importante reagir instantaneamente às tendências e os eventos relevantes, ajustando as suas estratégias em tempo real para maximizar o impacto. O que nós falamos sobre isso ao longo da temporada? O consumidor, ele quer respostas rápidas quando ele quer comprar um produto, quando ele quer saber um preço, quando ele quer saber aonde comprar um determinado produto, quando ele quer que a empresa ajuste melhor as necessidades, o produto às necessidades dele, enfim, ele quer respostas rápidas. Aliás, eu costumo dizer ao longo das minhas aulas que são 2 tipos de produtos que devemos colocar na nossa empresa como forma de levar, um diferencial competitivo para o mercado. Primeiro é o tempo, né? As pessoas não querem perder tempo, elas querem rapidez, né? As pessoas mandam um WhatsApp, uma mensagem do WhatsApp e ficam aí aguardando que a empresa rapidamente responda às suas necessidades, às suas indagações e assim por diante. Elas entram no site e quer que o site responda, né, oferecendo produtos, serviços, apresentando possibilidades, propostas, enfim. Então, o mercado quer tempo, né? Não quer perder tempo. E segundo, não quer se estressar. São 2 elementos fundamentais. Você, para criar uma estratégia de marketing digital, você tem que ser ágil, rápido, para fazer com que o consumidor não perca tempo naquela relação comercial e também não se estresse, né? Ou seja, não confunda o consumidor, atenda de uma forma adequada ao seu perfil, às suas características, respeite, apresente ofertas de uma forma ética e, para isso, precisa de investimentos em tecnologia, processos, pessoas, para atender essas características do mercado. Então, a empresa ela tem que começar a aprender a atuar em tempo real e também tem que aprender a atender às expectativas e às dores do cliente. Não é só atender às necessidades e os desejos. Atender às necessidades, os desejos, identificar as expectativas que o consumidor tem em relação à sua empresa, ao seu produto, à sua marca, e também eliminar dores, ou seja, eliminar todo e qualquer problema que possa surgir ao longo do processo de decisão de compra. Esta é uma característica importante e que nós, ao longo desta temporada, identificamos ao longo das nossas reflexões. Além disso, a empresa ela tem que ter a capacidade de atuar dentro de um universo de uma concorrência acirrada, ou seja, hoje o concorrente não está mais no seu bairro, na sua cidade, ele pode estar em qualquer lugar, em qualquer país. E além disso, esse concorrente pode ser um concorrente que comercializa produtos iguais ao seu, que tem alguns diferenciais do que o seu produto tem, mas pode ser uma empresa que não tenha um produto nem próximo ao seu, mas que atenda a mesma necessidade. Então, hoje em dia, nós temos, além dessa globalização que eleva a quantidade de concorrentes potenciais que a sua empresa possa ter, ainda tem o fato de que existem concorrentes diretos, aqueles que fazem produtos semelhantes ao seu,
e empresas que não fazem produtos semelhantes, mas atendem a mesma necessidade. Por exemplo, uma empresa ela pode fabricar um micro-ondas e vender um micro-ondas para atender certas necessidades, e a outra empresa não faz micro-ondas, mas tem um sistema de entrega, como o iFood, que leva o produto até a casa do consumidor. As duas empresas podem ser concorrentes em determinados mercados, né? Então, empresas que você nem imaginava que poderia ser seu concorrente, hoje passa a ser objeto de atenção, né? Então, a concorrência acirrada obriga as empresas a desenvolverem habilidades de se destacar em ambientes competitivos. É importante que a empresa olhe, identifique os concorrentes, busque diferenciais e posicione sua marca, o seu produto, a sua empresa, segmente adequadamente a sua marca, o seu produto, né? E fuja da armadilha da guerra de preços, porque o preço, né, essa armadilha faz com que haja a possibilidade de uma canibalização de mercado, ou seja, as empresas começam a reduzir os seus preços, buscando se diferenciar só pelo preço, e isso faz com que o mercado, muitas vezes, reaja de uma forma negativa, onde as empresas começam a quebrar e, o pior, aquelas que ficam não conseguem mais voltar aos patamares de preço praticados anteriormente. Uma empresa ela precisa ter um preço ajustado, e o preço é uma ferramenta importante dentro do marketing que contribui para o posicionamento, para a segmentação e, às vezes, como uma forma de diferenciar do concorrente. Não pode ser usado esse tipo de mecanismo sem uma ótima análise e verificar se é esse o caminho, se a sua empresa vai dar conta de estar atuando com este diferencial e se isso não vai prejudicar o preço de mercado e as relações de mercado, né? Então, isso tudo deve ser analisado. Outro fato que nós vimos ao longo da temporada, né? Além dessa questão do preço baixo, que é sempre um problema complicado, mesmo porque muitas vezes o preço baixo ele é substituído por uma empresa que consegue entregar valor. Então, as empresas elas devem estar focadas mais na entrega de valor, voltada ao público que elegeu atender, do que propriamente fazer uma estratégia de preço baixo, que muitas vezes isso prejudica investimentos e prejudica que a empresa possa crescer em função de não ter muita margem para ter lucro na operação ou ter um resultado significativo na operação. Quando uma empresa, evidentemente, tem uma grande demanda, ela pode reduzir o seu preço como forma de atender melhor essa demanda ou ampliar esta demanda, mas sempre com muita calma, com muita análise, porque isso pode, como eu disse anteriormente, canibalizar o mercado. Uma outra questão importante é a preocupação da empresa em em atender o cliente e ter empatia, ou seja, se colocar no lugar do cliente, analisando as suas necessidades, as suas dores, as suas expectativas e criando nessa relação, nessa aproximação, conexões emocionais com os clientes, né? Porque o cliente, quando recebe essa conexão, quando percebe essa conexão emocional, não fica tão sujeito às ações do concorrente, e aí que o preço não se transforma no grande diferencial competitivo. Então, ter empatia no serviço, construir relacionamentos duradouros e leais é um processo que hoje em dia é fundamental em todas as atividades de atendimento que a empresa venha a realizar. Ou seja, não é somente ser empático ou construir relacionamentos duradouros com os clientes ou com os consumidores, mas também com todos aqueles que fazem parte da aura de negócios, como colaboradores,
fornecedores, parceiros de negócio, enfim, com todos, né? Então é importante a empresa criar uma cultura de se relacionar bem e ser ético, ser responsável, né, nessa relação, e a partir dessa responsabilidade, dessa ética e de agregar valor a partir de entrega de produtos e serviços que estejam mais adequados às características e ao perfil do cliente, desta maneira cria-se uma conexão emocional fortalecida. É isso que as empresas também estão buscando. Além disso, né, ficou muito claro que devemos, para entrar nesse mercado de ambientes digitais, temos que conhecer essas plataformas. Então, se a minha atividade de comunicação, ou o meu e-commerce, ou o meu produto utiliza uma determinada plataforma digital, é fundamental que eu conheça as suas características, né? É assim como qualquer mídia. Ninguém vai lá e coloca uma propaganda numa determinada emissora de televisão sem conhecer essa emissora, saber as características dela, os melhores horários, enfim, né, os diferenciais da emissora. Então você precisa fazer um grande levantamento desta mídia para poder veicular. E o meio digital não é diferente, né? Então, se eu vou colocar o meu produto num site, eu tenho que conhecer as características de um site, o que é importante, o que é determinante. Se eu vou utilizar uma rede social, tenho que saber qual é, né? Como ela funciona, o que aproxima os consumidores daquela rede social, enfim, quais são os algoritmos. Então, é importante conhecer profundamente as ferramentas, as plataformas digitais que estarei utilizando, ou que a empresa estará utilizando, para poder se comunicar, para poder vender, para poder atender, para poder se relacionar, enfim. Antes de desenvolver qualquer tipo de campanha ou estratégia de marketing, eu tenho que conhecer muito bem meu público-alvo, tenho que conhecer muito bem a minha empresa e tenho que conhecer muito bem os veículos que eu vou utilizar para poder me relacionar e desenvolver ações comerciais eficientes e eficazes. Depois, obviamente, se a empresa pretende utilizar esses mecanismos, essas plataformas digitais para uma atividade comercial, é importante mapear a jornada do cliente, e nós vimos ao longo da temporada que essa jornada varia de momento para momento, de tipo de produto para tipo de produto, para necessidade, né, diferentes e desejos diferentes também, essa jornada se modifica. Então, é fundamental identificar qual é a jornada do cliente em relação à sua empresa e o mercado de atuação e desenhar quais serão as estratégias que devem ser desenvolvidas ao longo desta jornada, buscando a identificação do cliente, a conversão, a adaptação das estratégias e as interações junto ao seu mercado. Então, é fundamental que a empresa possa saber muito bem, conhecer muito bem a jornada e a partir daí desenvolver a adaptabilidade, né, a adaptação das suas ações mercadológicas, adaptar produto, adaptar a estratégia de marketing, de preço, a estratégia de comercialização, ou seja, a palavra adaptação, que também pode ser entendida como customização ou personalização, é uma atividade importante nos dias de hoje e nós conversamos isso também em um determinado episódio. E por fim, né, é importante também que a empresa, nos meios digitais, estabeleça quais serão as métricas para poder acompanhar se as ações que estão sendo desenvolvidas estão trazendo os resultados desejados pela empresa. Então, não é só atender as expectativas do consumidor, do cliente, do formador de opinião, enfim. Também é importante que as ações possam atender às expectativas da própria empresa, né, em relação àquele mercado.
Então, as métricas contribuem significativamente para que a empresa possa conhecer melhor o seu mercado e fazer os ajustes adequados para ter uma performance maior. Então, as métricas, elas são fundamentais, né? Falamos um pouquinho sobre métricas ao longo também desta temporada. Então, para fecharmos o nosso trabalho, né, para fecharmos esse processo de mentoria, eu queria agradecer esse período que estivemos juntos, né, a todos os ouvintes que enviaram comentários. Nós recebemos várias perguntas, não conseguimos responder todas, algumas delas eu até fui unindo, né, para fazer uma resposta só, porque eram muito parecidas. Às vezes escolhi um determinado ouvinte para representar um conjunto de ouvintes que apresentaram questionamentos parecidos. Também quero agradecer àqueles que mandaram mensagens de apoio ao canal, falando o quanto está sendo importante. Recebemos elogios diversos, né? Alguns ouvintes dizendo que estão utilizando o material para fazer trabalhos de dissertação, de monografia, inclusive de uma pessoa da Espanha, nós recebemos a mensagem que até trabalho do doutorado, né, que ela utilizou não só o projeto Mentoria, mas também o projeto de entrevistas do canal para poder desenvolver a sua dissertação e tese de doutorado. Isso deixa a gente muito contente, porque esse é o nosso propósito, né? Estimular reflexões, provocar que os nossos ouvintes possam investigar melhor, né? Possam buscar novas fontes, que possam ser elas livros, enfim, entrevistas com autores, artigos científicos, cursos, para que possam se desenvolver. E hoje em dia não há mais espaço para amadorismo, não dá mais para ter no mercado amadores. O mercado exige cada vez mais pessoas bem preparadas e motivadas, que possam saber o que estão fazendo e executem com maestria as suas atividades. Então, o mercado está cada vez mais seleto para profissionais que, de fato, tenham o conhecimento e, de fato, tenham a vontade de transformar esse conhecimento em ações junto às empresas, tanto empresas próprias, dentro de uma ideia de empreendedorismo, como contribuindo para as outras organizações atuando como colaboradores. Então, espero que o projeto ele tenha atendido estas expectativas e, pelo jeito, atendeu mesmo, porque os comentários que chegam até nós através das redes sociais, enfim, ferramentas de contato que nós temos, de relacionamento, como, por exemplo, o WhatsApp, e vocês podem entrar em contato através aí da nossa chave do QR Code que está aqui ao lado. Vocês podem escanear e mandar mensagens falando sobre não só esse tema que foi objeto desta temporada, mas também sugerindo novos temas que a equipe do projeto Marqueteiro vai analisar e se for de interesse das pessoas, nós vamos transformar isso em algo para vocês, né? Ou em entrevistas, ou em mentoria, ou até mesmo em fórum, ou em book, enfim, né? Isso nós vamos tentando atender na medida que, dentro da nossa estrutura, isso possa ser viabilizado, ok? Então, quero agradecer muito a presença de vocês e até a nossa próxima temporada. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões.
E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.